pastor pediu que o culto terminasse, né? Que a gente abraçasse as pessoas e começassem a falar, a ministrar sobre elas. E terminou a ministração assim, ele já estava dando a mesa apostólica, e eu vi a pastora ali no cantinho ali, e eu corri a abraçar ela e disse que ela foi canal, eles foram canal de resgate da minha alma. Porque às vezes a gente pode pensar assim, meu Deus do céu, mas como pode a irmã de Mary, há 18 anos, dentro de uma igreja, louvando, pregando, mas a minha alma estava muito cheia de feridas. Eu já estava desacreditada. Eu olhava para as pessoas e eu olhava o Evangelho como um Evangelho que as pessoas vão vivendo dentro da igreja. E eles resgataram isso dentro de mim. O desejo de pregar, o desejo de anunciar, o desejo de, de levar o Evangelho adiante, de acreditar que Deus restaura, que Deus move, que Deus levanta guerreiros para uma grande obra. Aquilo que eu já não queria mais, que eu não desejava mais, eu não consigo mais viver sem. E eu falei tudo isso para a pastora, que Deus não levantou eles à toa, que o ministério deles tem sido um ministério fecundo na face da terra, e eu sou prova viva disso. Amém? Agradeço a Deus pela vida de vocês também. Então, vamos lá, irmãos. Hoje, o corpo físico hoje está bombardeado, mas como a glória de Deus em nossa vida ela é tremenda, ela também nos faz ficar de pé. Amém? Eu quero pedir que abram as vossas Bíblias. Vou ser muito extensa na minha ministração, mas pretendo ser eficaz. João capítulo 5. Aleluia. Uma palavra simples, conhecida de muitos aqui. Poucos não ouviram falar dessa palavra. João capítulo 5. Eu vou ler ali. Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Digam Betesda. Betesda. O qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Deus amado, te louvo nesta noite pela tua palavra, que é magnífica, Senhor, e traz a nossos corações a certeza de que o Senhor é em nossas vidas, de que o Senhor opera milagres, de que o Senhor observa, Senhor, o homem. Deus, te dou graça por isso. Te peço neste momento que o Senhor vai te encontrar cada coração aqui presente, Deus, a cada vida que entrou aqui com o coração partido, sem alegria, triste, desanimado, desapontado, desacreditado, e que o Senhor nessa noite possa trazer
essas raízes secas, Pai, a tua palavra diz que ao cheiro das águas elas irão brotar, e eu creio na tua palavra. Amém. Eu quero titular a mensagem dessa noite como Casa de Misericórdia, visitada pela misericórdia. Nós vemos aqui a história de um homem que a Bíblia diz que ele havia 38 anos, ele sofria de uma enfermidade. Preste bem atenção, eu não vou ser longa, mas eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz que aquele homem, ele tinha aquela enfermidade cerca de 38 anos na sua vida. E a Bíblia relata para nós que havia em Jerusalém um lugar chamado Porta de Ovelhas. E que nesse lugar havia um tanque chamado Betesda. Betesda no hebraico quer dizer Casa de Misericórdia. E a Bíblia diz que ali havia coxos, que ali havia mancos, que ali havia cegos, que ali havia ressecados, que ali havia de todos os tipos de espécies de enfermidade. Ou seja, as pessoas se retiravam da sua casa, iam até aquele local para ali, no momento em que o tanque fosse agitado por aquele anjo, segundo a história, a Bíblia diz, a história nos relata que havia um anjo que descia de tempo em tempo ali, agitava as águas, e quem descesse primeiro seria sarado. Então as pessoas vinham até aquele local, todas as pessoas enfermas, porque nós entendemos que quando estamos enfermos, nós queremos ser curados. Se hoje nós temos aí uma doença chamada AIDS, câncer, que são doenças em que as pessoas são consumidas em vida. Você olha um estado terminal de um canceroso e é um estado deplorável, de muita tristeza. Você olha um estado terminal de um aidético e é um estado deplorável de muita tristeza. E nós sabemos que enfermidade não é boa. Hoje eu estive com dor de cabeça até a hora da tarde. Não é bom estar enfermo. A enfermidade nos traz fraqueza. A enfermidade nos traz desespero. A enfermidade nos traz inquietação. Então a Bíblia relata que todos que estavam enfermos, eles iam até aquele local para receber cura. Porque nós sabemos que quando nós estamos enfermos, nós queremos a cura. E a Bíblia relata que as pessoas iam para lá. Então era um local onde havia muitos enfermos. Mas a Bíblia faz menção, no momento em que Jesus chega, Jesus indo a Jerusalém, ele vai até esse lugar, até esse tanque Betesda. E nós observamos que quando Jesus chega lá, ele observa, eu imagino que Jesus entra ali, começa a andar por aqueles alpendres que eram 5 pavilhões, 5 separações, quer dizer, havia muitas pessoas ali, mas um homem chama a atenção de Jesus, um homem que havia 38 anos estava naquela situação. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele estava ali há muito tempo, Jesus percebeu que ele estava naquela situação há muito tempo. Aquele homem chamou a atenção de Jesus de uma forma diferente de todos aqueles outros enfermos que estavam ali. Eu começo a pensar comigo mesmo, aquele homem ele era paralítico, aquele homem ele não andava, certamente ele foi conduzido por alguém e foi colocado ali, ele foi deixado ali, porque ele não andava, ele não tinha como se locomover, então ele foi levado e foi deixado ali. Mas de repente Jesus chega e começa a olhar e a observar, e de repente aquele homem chama a atenção de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: quer ser curado?
E eu começo a observar muito mais além, porque pensa comigo, a Bíblia diz que era Betesda, casa de misericórdia, ou seja, as pessoas iam para aquele lugar para serem curadas, para ter a esperança de receber a cura para a tua enfermidade. Só que Jesus olha para aquele homem que estava ali na mesma situação que todo mundo querendo ser curado. A Bíblia relata que quando ele pensava em ir, alguém descia antes dele. E Jesus olha para ele e diz assim: quer ser curado? Eu vou te fazer entender a mensagem. Esse lugar que você está nessa noite é a casa de misericórdia. Eu quero te dizer nessa noite que a misericórdia vai visitar a casa de misericórdia. Sabe quem é a misericórdia? Jesus Cristo é a misericórdia. A Bíblia diz que ali havia doentes enfermos. E nós sabemos que aqui entram muito doentes e enfermos. Quando a gente chega a levantar as mãos para o céu, é porque às vezes nossa alma não aguenta mais. A enfermidade já tomou conta do nosso ser, da nossa vida. Quantas vezes entram por essas portas pessoas que estão desacreditadas como estavam, cegas espiritualmente, enfermas espiritualmente, cancerosas espiritualmente, e às vezes olha para o lado e vê as águas sendo agitadas neste lugar, e vê a glória do Altíssimo Deus descer neste lugar, e alguns dos seus lados começam a descer no tanque, começam a receber cura, começa a receber renovo, começa a receber graça, mas você está lá, no seu estado de paralisia, no seu estado querendo que alguém te carregue para dentro das águas, alguém que te levante e te coloque dentro dessas águas. Mas eu quero te dizer uma coisa: a misericórdia está aqui. Você não precisa ser conduzido, você só precisa dizer: Senhor, eu não tenho que me leve, eu não tenho que me leve, mas eu quero, eu quero, eu quero. Quando aquele homem responde aquilo ali para Jesus, eu entendo que ele estava ferido. Eu entendo que ele estava se sentindo abandonado. Eu entendo que ele estava se sentindo como que alguém desistiu dele, foi ali e jogou com um peso qualquer. Cuidar de um paralítico, alguém que não se locomove sozinho, que não faz nada sozinho, não deve ser fácil. Às vezes se torna um peso, às vezes se torna um estorvo. E aquele homem, ele sentia exatamente isso. Porque quando Jesus pergunta a ele: queres ficação? Versículo 7 diz assim, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água agitada me põe no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Ele estava dizendo: Senhor, todos sentem, todos vão, mas ninguém se importa comigo, ninguém quer ver a glória de Deus na minha vida, ninguém quer me ajudar a ser curado, ninguém quer me ajudar a receber. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. A água é agitada, mas o Pai de misericórdia está aqui. Ele vem à casa de misericórdia. Se ninguém te levar no tanque, ele te faz ficar de pé. Meu Deus. É porque nós estamos acostumados
a sermos empurrados. Nós estamos acostumados a ser conduzidos. Nós precisamos parar de achar que alguém tem que nos conduzir. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que é na vida do pastor, que é na vida do irmão Serginho, que é na minha vida, Ele é na sua também. O mesmo Deus lá que fez milagre na minha vida, falando tudo. O mesmo Deus que opera na vida do teu irmão, está do teu lado, Ele opera na sua vida. Aquele homem estava preocupado, ele estava rancoroso, ele estava machucado, ele estava ferido. Talvez você entre todos os dias de culto nessa igreja e fale assim: por que fulano foi? Por que fulano sente? Por que fulano cresce? Por que ele vai? Por que ele não olha para mim para me levar junto? Por que ele não conduz também essa glória que ele está vivendo? Porque você precisa parar de olhar para ele e olhar para o Pai de misericórdia. Ele está visitando a casa de misericórdia nessa noite. Ele está perguntando para você: quer explicação? Irmãos, eu tenho visto, sabe o que eu tenho visto aqui nas igrejas? Eu tenho visto Deus se manifestar de uma forma grandiosa. Deus quer mostrar para você que você pode. Aquele homem ainda não tinha entendido que o problema dele não estava nos outros. O problema dele não estava nas pessoas em conduzi-lo para receber um milagre. O problema dele estava nele mesmo. Porque quando Jesus chegou, ele não disse: Senhor, eu quero ficação. Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me leve para a ficação. Por isso eu estou enfermo, por isso eu estou doente. Para de colocar a culpa nas pessoas. Começa a dizer: Senhor, eu quero. Ninguém me leva, mas eu quero. Ninguém me leva, mas eu vou. Ninguém me leva, mas eu estou aqui. Queremos que as pessoas nos conduzam, mas você precisa aprender a entrar no Santo dos Santos. Você precisa aprender a sentir a glória de Deus na sua vida. Você precisa aprender a ter comunhão com Ele. Alguém já te conduziu à casa de misericórdia. Você já está no tanque. Ei, você já está no tanque. A misericórdia já está aqui. É só você falar: eu quero, eu preciso. Chega de viver uma vida de mesquinhez espiritual. Cresça, comece a se manifestar Ele: Senhor, eu preciso, eu quero, eu vou. Provoca um milagre na sua vida, provoca um milagre nessa vida. Receba de Deus, seja batizado em línguas, seja cheio, receba dons espirituais, receba ministrações na sua vida, em nome de Jesus. Um dia Deus falou para mim que as minhas ministrações teriam muito a ver com a minha vida. E eu me recordo agora desse momento que eu era uma pessoa muito dependente. Eu pregava a palavra porque eu amava a palavra, mas eu dependia de que alguém que mostrasse para mim a palavra. Eu lia a palavra, mas na hora que eu ia pregar, eu precisava de alguém que desse o veredito.
E teve um dia que eu fui pregar em um congresso fora da cidade. E quando chegou esse congresso, eu peguei o meu telefone e liguei e disse: eu preciso que você me ajude. Eu vou pregar uma palavra, eu preciso que você me ajude, eu não tenho nada. Mas sabe qual foi a resposta? Vai, filha, você consegue. Mas só que eu estava dependente. Eu achava que eu só ia conseguir se ele estivesse comigo. E eu fui ministrar a palavra. Eu abri a Bíblia de um lado, eu abri a Bíblia de outro. Chegou a hora da mensagem, aquele povo olhando para mim, esperando receber de Deus alguma coisa. E eu não tinha nada. As lágrimas desceram no meu rosto. Eu não levei 5 minutos de ministração. E o pastor, quando me convidou, foi porque ele ouviu, ficou sabendo que a irmã de Mary, quando subia no altar, era uma coisa gloriosa. Mas a irmã de Mary nesse dia não tinha nada. Fiquei frustrada. Fiquei sem alegria. E passou os dias, e eu estava depressiva. Aquele culto não saía da minha mente. Aquela visão daquele povo olhando, esperando receber algo, e eu não tinha nada para dar, porque eu estava esperando alguém me conduzir ao tanque. Eu disse: chega, o Espírito de Deus é Ele quem faz tudo na sua vida acontecer. Nós temos que parar de ser paralíticos espirituais. Nós precisamos parar de achar que o teu irmão é que faz a diferença na tua vida. A diferença que o teu irmão faz na tua vida é para somar para o reino. Mas para a glória de Deus se manifestar, é dele que você depende, é do Pai de misericórdia, é da graça de Deus, é da unção do Altíssimo. É Ele que faz a diferença, é Ele que te move, é Ele que te molda, é Ele que te enche, é Ele que te leva. O milagre só acontece através dele. Enquanto você não entender isso, tu vai ficar paralítico. Enquanto você não entender, tu vai ficar paralítico. Sabe uma coisa que eu observei aqui? No momento do duro discurso, vem os caras amargos. Mas no momento de ministrações, receba cura, receba um milagre, receba unção, receba poder. Ei, Deus está falando que está levantando o seu ministério. Nós vimos a igreja se abrir para Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite a você deixar de ser o paralítico espiritual, parar de ser conduzido só em momentos de ministrações e mergulhar no rio de Deus, nadar
sentir a presença de Deus, falar em nome de Deus. Porque eu aprendi, e foi duro, foi com dor que eu aprendi a sair da paralisia espiritual que eu estava vivendo. Pare de ser paralítico. Pare de culpar as pessoas que você não recebe. Pare de dizer que as coisas não acontecem na sua vida porque alguém não fez aquilo certo ou aquilo errado. Ninguém me colocou ninguém me desce. Ou seja, eles só querem milagre para eles. Ninguém aqui quer um milagre só para ele. Eu quero que você seja cheio. Eu quero que você salte na presença do Senhor. Eu quero que você fale em línguas estranhas na presença do Senhor. Eu quero que você veja o teu milagre acontecer na sua vida. Eu quero que você veja o céu aberto. Mas você precisa olhar o Pai de misericórdia. E quando Ele te perguntar o que quer que eu te faça, o que quer que eu te faça, você se lance. Você se lance e diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero falar. Senhor, eu quero estar cheio de Ti. Você precisa provocar o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Você pode escolher provocar o milagre ou ficar à beira do caminho. Você pode escolher provocar o milagre ou ficar deitado numa esteira. Você pode escolher em fazer o milagre acontecer ou ficar cego. Você pode escolher. Você pode escolher. Mas eu te convido a escolher a glória do Altíssimo, a entrar no Santo dos Santos, a sentir a presença dele. Ei, o véu já se rasgou. A Bíblia diz que se rasgou do alto ao baixo. Não há mais separação. O diabo quer te acusar. O diabo diz que não pode. Mas Deus diz que você pode. Se você se aquebrantar diante dele. Se você dizer que você é dependente dele. Se você dizer que você precisa dele. Ele vem diante de ti e derrama sobre você glória, unção, poder, graça, milagre, autoridade, virtude. É só você. Mas precisa sair desse estado de achar que você depende. Para com isso. Para com isso.